Olá, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar o trabalho A Correspondência entre Objetivos Oficiais e Contexto da Prática, uma revisão sistemática de estudos sobre programas de iniciação à docência. Quem são os apresentadores são a Mariana, o Camilo, Ana Paula, que sou eu, e o Wesley. Nós somos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estamos no doutorado, mestrado e graduação. Os programas que estão no centro do nosso trabalho são o PIBID e o Residência Pedagógica. O PIBID foi instituído no ano 2007 e o objetivo dele é inserir estudantes das instituições federais nas escolas básicas públicas. E o Residência Pedagógica, instituído no ano 2018, também busca inserir esses estudantes de licenciatura nas escolas, orientados por um professor da escola e um professor da universidade ou orientador. Os objetivos do nosso trabalho são os seguintes. Para começar, ele foi inspirado pela pesquisa de Van Suita e Guedes de 2021, onde eles também fizeram essa revisão sistemática de literatura. Nós decidimos fazer esse trabalho analisando 38 teses e dissertações publicadas no período 2021 e 2022, considerando que é necessário fazer uma atualização desse trabalho, pois, pelo recorte temporário, o trabalho feito no ano 2021 não ia considerar tantas teses do programa Residência Pedagógica, sendo este instituído no ano 2018. E é justificado também pelo fato que existem poucos mapeamentos nacionais dos resultados das ações desenvolvidas por esses dois programas. Então, a gente se baseia no nosso referencial teórico em alguns pesquisadores da área de formação de professores. Zeichner, em 2000, diz que é preciso que haja uma conexão estreita entre a formação de professores da universidade com as escolas e as comunidades, que é o que ambos os programas tentam fazer. Tardif, em 2012, diz que a formação docente precisa acontecer de modo processual e que prepare os licenciandos para a praxis docente, ou seja, para uma prática fundamentada teoricamente. E Garcês e Schlatter apontam 3 princípios para a formação de professores de línguas de qualidade. Um é a centralidade do espaço escolar concreto, como palco das ações e cenário do protagonismo dos atores professores. A centralidade da reflexão coletiva entre pares, que é o segundo, como procedimento para a formação de professores autores, e o registro de experiências pedagógicas como princípio e fim para a formação de professores autores formadores. Então, programas como o PIBID, o Programa de Residência Pedagógica, buscam, conforme os objetivos colocados nos seus editais e documentos oficiais, promover essas oportunidades para colocar essas perspectivas integradas na formação inicial e continuada, ou seja, entre teoria e prática durante a formação docente inicial. Então, a participação nesses programas pode oportunizar espaços privilegiados para refletir sobre a prática entre pares, para identificar a escola como um espaço integral de formação, onde trabalho e formação não são vistos como atividades distintas, mas sim como algo conjunto, né? Para reforçar a noção de pertencimento a um grupo e para colocar o professor da escola como protagonista da realização das políticas educacionais. Então, a nossa metodologia, ela é pautada pela pesquisa qualitativa, né, de acordo com o Mason, no qual o posicionamento sobre como o mundo social é interpretado, experienciado ou construído por seus sujeitos é valorizado, né, e também tem uma sensibilidade ao contexto social na geração dos dados. Além disso, tem a pesquisa interpretativa, na qual os significados, os valores, os papéis sociais que os agentes atribuem a si mesmo e a outrem ao decorrer da ação é analisada, né, e também a pesquisa de estado de conhecimento, no qual o conhecimento bibliográfico para auxiliar em um entendimento abrangente das pesquisas sobre formação docente, né, foram realizadas no âmbito desses 2 programas. Então, nosso percurso metodológico inicia com a seleção das bases de dados, então a gente selecionou o catálogo de tese e dissertação da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, para ser as nossas bases de onde extraímos as nossas teses e dissertações. Depois tem a busca em si, a gente focou no período de 2021 e 2022 e procuramos pelos termos PIBID e residência pedagógica. Dessa busca resultou em 203 pesquisas e depois a gente fez uma leitura detalhada dos títulos e dos resumos de modo a filtrar essas 203 pesquisas. Então a gente queria
tese de dissertações que continham dados empíricos sobre a experiência de formação docente, sobre a experiência dos participantes, efetivamente, nos programas, e também outro critério para a seleção das pesquisas era ter a divulgação autorizada. Depois dessa filtragem, nós ficamos com 38 pesquisas, então são 33 dissertações e 5 teses. Posteriormente, houve a categorização e a análise dos resultados. Então, a gente foi para os editais, olhamos quais eram os propósitos desses programas de acordo com os editais e criamos 5 categorias mais abrangentes para podermos desenvolver as nossas análises. Essas categorias serão detalhadas a seguir. Então, o primeiro objetivo, né, é importante dizer que a gente juntou alguns objetivos em comum, né, que tinham similaridades. Então, o primeiro objetivo era a articulação entre teoria e prática. Esse objetivo foi encontrado em 22 trabalhos, tanto do PIBID quanto do Residência Pedagógica. Então, a gente analisou que os professores fomentam a articulação entre teoria e prática nas suas escolas, que a inserção dos licenciandos no contexto da profissão docente incentiva a relação entre teoria e prática, né, de modo que os licenciados conseguem lidar com situações autênticas da prática, conforme as escolas de fato se configuram, e não como uma ideia imaginada, né. E os estudos promovidos no âmbito desses programas são considerados relevantes para a ação e para a formação docente. Então, algumas ações que foram levadas adiante foram acerca da BNCC, uso de métodos ativos, a implementação da Lei 10.639 de 2003, entre outras. Então, ao participar de programas como esses, os professores conseguiram fazer sentido de saberes teóricos e colocá-los na sua prática profissional, amparados por diferentes metodologias. Então, nesse contexto, eles puderam desenvolver uma postura reflexiva e investigativa da prática docente. Sobre a construção da identidade profissional, 18 trabalhos enquadram nessa categoria e nós percebemos que alguns padrões dela foram os seguintes. Então, o primeiro é a compreensão do fazer docente através da prática oportunizada pelos programas. Então, as oportunidades que possibilitam um contato com diferentes situações, as quais auxiliam no processo de moldagem de profissional mais apto para atuar no mercado de trabalho, visto que este foi inserido num dos principais campos de atuação, que é a escola pública. A segunda questão que percebemos é que o papel profícuo dos programas no incentivo à autorreflexão crítica constitutiva da identidade profissional está presente. Então, como coloca Silva, né, compartilhar as atividades que desenvolveram em sala de aula de forma sistematizada, construção de artigos científicos, essa relação intrínseca entre a teoria e a prática. E em terceiro lugar, percebemos que o levantamento de questões de identidade postas em relação mais abrangente com a sociedade. Então, isso também foi algo tematizado nos trabalhos, né? Então, essa observância quanto ao papel do educador frente à sociedade, como coloca Silva. Esses resultados eles são consonantes com os nossos referenciais teóricos sobre formação docente. Então, como coloca Garcês e Schlatter em 2017, né, eles enquadram nesses 3 princípios que foram detalhados na introdução, e também estão consonantes ao que coloca Nova sobre essa constituição de um espaço de qualidade para reflexão sobre a prática e essa integração entre o trabalho e a educação, que são entrelaçados como esses propulsores de pertencimento em um determinado grupo e na sociedade também que o circunda. Observando agora o terceiro objetivo, que observar como a parceria é estabelecida entre as escolas e as universidades, a gente estabeleceu essas 3 dimensões, e esses objetivos foram trabalhados ou observados em 17 trabalhos. A primeira dimensão observa o fomento de parceria entre instituições de educação superior e as escolas, aprimorando a formação docente. E o que pode ser destacado aqui é que elas realmente, essas políticas públicas ajudam aquele intercâmbio entre as universidades e as escolas e criam um ponte através da qual o conhecimento pode fluir. Vendo a nossa segunda dimensão, temos a importância das experiências para a reflexão e autoconhecimento dos professores em formação, onde os trabalhos também identificam esse fenômeno, onde os estudantes que estão dentro das escolas, eles têm essas experiências, eles trazem essas experiências para as universidades, eles conseguem repetir
na prática docente. E vendo nossa terceira dimensão, temos que os programas configuram as escolas como espaços de exploração, onde eles também destacam essa possibilidade que os estudantes têm de estar nesses espaços e explorar, implementar diferentes estratégias e metodologias em um espaço seguro e que permite eles também colocar em prática o que eles podem estar estudando nas universidades. Em relação ao objetivo 4, a categoria se chama Valorização dos Professores de Educação Básica como coformadores e protagonistas na formação inicial docente. Nessa, houve 4 trabalhos que mencionaram esse objetivo. Foi, então, dito que a valorização dos docentes por meio da reflexão sobre o seu trabalho a partir do professor da escola, né? Então, os professores foram valorizados. A importância de haver espaços de diálogo na formação docente, então com foco no contexto local e vivências consideradas relevantes. Mas também houve 2 aspectos negativos que nas outras dimensões, nas outras categorias não haviam sido, não tinham surgido nas outras categorias. Um é a resistência dos professores da escola, em alguns casos, na falta de acompanhamento em reuniões e falta de compreensão do seu papel na conformação docente. Então, foi algo que os pibidianos e os residentes reclamaram, assim, que houve essa falta de acompanhamento. E também a desvalorização do magistério enquanto profissão, que isso foi notado durante a permanência desses bolsistas nas escolas. Então, a gente vai para o objetivo 5. Com relação ao objetivo 5, pesquisa e inovação com base nas experiências, a gente identificou 9 trabalhos, e a partir desses 9 trabalhos, né, a gente verificou a atualização do docente da escola básica, que oportunizou a retomada dos estudos, escrever academicamente e compartilhar atividades que eles desenvolveram em sala de aula de forma sistematizada. Com relação às metodologias e pesquisas, a gente percebeu a presença, né, de metodologias que permitiram um trabalho colaborativo entre profissionais mais experientes, menos experientes, e a atuação deles em diferentes contextos. Houve o uso de metodologias ativas, com base em projetos, né, o que é um ponto que se destaca bastante. Então, esse foi o nosso objetivo 5. Com relação às considerações finais, os programas, eles atingiram os seus objetivos iniciais propostos, né, tanto na residência pedagógica, quanto no PIBID, né, atingiram os objetivos presentes nos seus editais, mesmo que os 5 objetivos iniciais não tenham sido contemplados plenamente, a análise indica que os aspectos positivos superam os aspectos negativos. Como limite, assim, do nosso estudo, a gente percebeu a questão do número de bolsas, que nem todos os licenciandos são contemplados, de fato, com essas bolsas, né, um número bastante limitado, e aí isso nos suscitou que a gente pensasse sobre o papel do estágio dentro das licenciaturas, né, o próprio currículo das licenciaturas de uma forma mais ampla. Então, a gente traz alguns questionamentos, né, que ficam a partir dos dados levantados. Será que o estudante que não tiver acesso a um desses programas vai sair desse curso tão preparado quanto os colegas? Depois, será que esses programas não deveriam ser de acesso universal a todos os estudantes de licenciatura, a fim de que eles já saíssem com esse preparo, com essa prática já mais sistematizada, mais organizada na sua rotina profissional e acadêmica, né? E depois, será que o fato de ambos os programas se revelarem tão importantes estaria, talvez, né, encobrindo problemas de ordem mais profunda nos cursos de licenciatura? Então, são alguns questionamentos que a gente faz a partir da nossa análise dos dados até aqui apresentados. Então, essas são as nossas referências e a gente agradece pela oportunidade de apresentar. Muito obrigada.